Muito bom dia, é uma alegria, é uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui outra vez. Eu quero dizer a vocês que no dia 14 de março de 2020, a minha última palestra com viagem foi aqui, com a Regiane, que lançou o livro sobre autismo. Depois daquele dia, eu não viajei mais. E agora, podemos considerar hoje o reinício, né? Viajando de novo, embora a viagem seja curta. Mas são interessantes essas chamadas coincidências, né? É muito interessante a gente observar isso. Então, eu me sinto muito feliz, recompensado, agradecido, e vivendo este ambiente aqui tão conhecido de harmonia e paz que o Portal da Luz nos oferece. Muito obrigado, nossa saudação, nossa alegria por este momento. Enquanto eles resolvem ali a projeção, vocês já viram o título da palestra. Casa com 100 portas. É interessante porque eu divulguei isso no meu status do WhatsApp e tive algumas manifestações na noite de ontem, mas que história é essa de casa com 100 portas? Despertou a curiosidade. Vocês vejam o que é um título. E este título, ele é originário de um poema de Cornélio Pires, que eu vou apresentar para vocês. É um poema de 4 linhas apenas, de uma grande sabedoria. Então, casa de 100 portas. Se a gente pensar na palavra casa, todo mundo sabe que é uma casa. Nós temos, seja ela de tábua ou de alvenaria, a casa significa para todos nós um local de repouso, de acolhimento, um local onde vivemos a nossa intimidade familiar, onde nos recompomos das energias, onde, sem dúvida nenhuma, o cotidiano se apresenta na sua realidade, com a convivência com os nossos familiares. Então, a casa, ela tem um papel muito importante para todos nós, seja ela de que forma for. Seja ela rica, seja ela pobre, seja ela grande, seja pequena, na periferia, no centro, nos bairros, não importa. O que é importante é que a casa significa para nós uma segurança, a segurança de estarmos ali com os nossos amores, com os nossos familiares, ainda que mesmo dentro de uma casa existem irmãos que não se estimam, como disse o nosso Anésio na sua abertura. Às vezes, dentro de uma casa, nós temos batalhas. Dentro de uma mesma construção, dentro de 4 paredes, nós temos batalhas variadas. Mas tudo isso faz parte desse processo gigantesco que nós aprendemos a conhecer com a doutrina espírita, dizendo-nos que os espíritos se buscam, seja por afetos ou por desafetos. Os espíritos temos necessidade de viver uns com os outros para apararmos as arestas, como normalmente se diz, mas também se buscam os espíritos afins, espíritos que se amam, que estão juntos para tarefas específicas, seja na condição de marido e mulher, de filhos, de pais, etc. Mas dentro da casa, normalmente, se situa uma família, com as suas variedades, com as suas experiências, com as suas dificuldades próprias, e são tantas as dificuldades, né? Mas também com as suas conquistas e alegrias, são muitas também as conquistas e as alegrias. Mas a palavra casa, ela não pode ser restrita ao chamado 4 paredes que nós dizemos. Ela não pode ser restrita àquela construção, seja de madeira ou seja de alvenaria. Ela não pode ser restrita, a palavra casa não está restrita ao lugar em que moramos. Existem vários tipos de casas, inclusive as mentais. Nós temos aí o Domingos, que tem a sua casa musical. Dentro do Domingos ele tem um departamento, um cômodo próprio dele, que é a sua casa musical, onde ele busca os seus recursos, a sua memória,
o seu gosto de cantar, com a sua voz potente, com a sua caixa torácica inigualável, colocando para nós as suas habilidades vocais e do sentimento com a música. Mas, naturalmente, que existem outras casas também. Existem as casas que estão dentro de nós, dos projetos que idealizamos, que planejamos, que ansiamos, as nossas aspirações, os nossos sonhos. Todos nós temos variadas casas interiores, as casas que determinam os nossos projetos de vida, aquilo a que nos dedicamos. A palavra porta, todo mundo sabe que é uma porta, ainda que não tenhamos a estrutura de madeira com as dobradiças e fechaduras. Pode ser só o buraco na parede significando uma porta. Mas todos nós usamos a porta e sabemos bem o que é uma porta. E a palavra porta também não está restrita a este utensílio, a esta utilidade tão conhecida que nós temos em nossas casas. Todas as casas têm portas. A palavra porta, ela pode significar também escolhas, oportunidades. Pode significar caminhos, aberturas. Existem portas que estão fechadas. Existem portas que nós temos medo de abrir. Existem portas perigosas. Existem portas abençoadas. Existem portas agradáveis. Existem portas desagradáveis. Dentro ou fora de casa. Porque o relacionamento externo, quando a gente sai de casa, nos diversos ambientes que nós estamos ou vamos, nós encontramos também variadas portas. Existem portas muito duras, portas resistentes, e existem portas tão frágeis, existem portas tão macias. Claro que é uma figura de linguagem para significar os caminhos e as aberturas ou fechaduras, não no sentido da fechadura onde põe a chave, mas de ambientes ou de estruturas resistentes que nos impedem, muitas vezes, de sair de determinadas casas. Porque, notem, existem casas da tristeza, existem casas depressivas, existem casas alegres, existem casas entusiasmadas, existem casas dedicadas, existem casas negligentes, indiferentes, omissas, nestas casas interiores que abrigamos dentro de nós, nos variados parâmetros, segmentos que a vida humana apresenta. Então, quando a gente usa a expressão casa com 100 portas, o que a gente quer dizer com isso é que, diante das adversidades variadas que vamos enfrentando, na enfermidade, na dificuldade financeira, nos relacionamentos conflituosos, nós sempre temos variadas oportunidades de sair daquela situação, através de portas que se apresentam à nossa vida. Então nós vamos mostrar aqui uma figura, uma frase, que vai nos dizer o seguinte, vejam só. Pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre de tranca na cara, já é pessoa vencida. Veja a importância dessa frase. Pessoa que se declara doente, triste, abatida, é a sua casa mental, é a sua casa psíquica. Ela se declara, eu sou doente, eu sou triste, eu sou abatido, sempre tenho a minha cara amarrada, eu não tenho vontade de nada, eu sou uma pessoa declaradamente contrária a tudo, eu sou sempre contrário aos projetos do bem. Já é uma pessoa vencida. O próprio Cornélio Pires fez essa afirmação no livro Humorismo no Além. Cornélio Pires foi um grande poeta brasileiro, espírita. A própria biografia e a produção psicográfica desse espírito, depois de desencarnado e também quando encarnado, traz muita contribuição ao nosso entendimento. Ele é capaz de falar muita coisa com poucas palavras,
Vejam a capacidade dele. Esta aí é uma casa mental de pessoa depressiva, de pessoa triste, contrariada, pessoa que não se anima para nada. Já está decretando ser uma pessoa vencida. Mas já que ele falou em tristeza, vamos ver lá. O que é tristeza, né? Não é difícil a gente saber o que é tristeza, porque todos nós sentimos tristeza por motivos variados. Tristeza é um estado caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. E muitas pessoas sofrem desse mal da falta de alegria, até a alegria de viver, que deve despertar em nós sentimentos bons, sentimentos que nos ajudem a vencer as dificuldades existentes. Quando a gente lembra da palavra melancolia, não é difícil lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há uma lição específica com esse título, melancolia. E nós vamos encontrar lá aquela pergunta clássica feita pelo próprio Espírito, autor da mensagem, que nós vamos declarar depois. Vocês se lembram? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis por que às vezes, e todos nós passamos por isso, às vezes é dentro do mesmo dia ou durante o mês, mas às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Todos nós já ouvimos de pessoas variadas que a vida é muito amarga. E às vezes até a gente comete essa imprudência de dizer que a vida é amarga, mas é uma imprudência, porque não levamos em conta o objetivo da vida, cujo alvo supremo, conforme declara Leon Denis no livro, eu vou esquecer o livro agora, porque são tantos livros, mas o alvo supremo da vida é o progresso. Acho que é no Enigma da Vida, o grande enigma, perdão. Mas eu vou ficar devendo essa informação, depois eu vejo. Sabeis por que, então, às vezes, uma vaga tristeza, aquele sentimento de melancolia, aquela ausência de alegria, se apodera dos vossos corações? E o próprio Espírito autor responde. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos, significando aqueles personagens que estão afetados por esses estados emocionais decorrentes de frustrações, de decepções, de adversidades variadas que atingem a todos nós. Todos nós estamos sujeitos às aflições. O próprio Cristo não nos iludiu. No mundo tereis aflições. Mas ele também acrescentou, mas tende bom ânimo. É um convite direto ao coração de todos nós, para não nos deixarmos dominar por esse sentimento de aflição. O bom ânimo deverá ser, o Anésio citou aqui que todos aqueles que têm ao seu lado uma esposa ou um marido, que eles compartilham as aspirações, os ideais, se tornam fortalecidos por esta companhia, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, o pai, a mãe, etc. Mas o bom ânimo é uma virtude que todos nós podemos desenvolver. Nós somos capazes de desenvolver o bom ânimo, cultivar o bom ânimo. E como disse a mensagem anterior do Cornélio Pires, a gente sempre de cara trancada, o que aumenta as aflições. O que aumenta as aflições. Então, o próprio Espírito responde. Está lá no item 25 do capítulo 5. É que vosso espírito, respondendo à pergunta, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Convenhamos, é fácil se esgotar. Nós somos envolvidos por tantas preocupações, por tantas atribulações, que se a gente deixar, a gente se esgota mesmo. É preciso se abastecer de bom ânimo, aquele bom ânimo que o Cristo recomendou. Tende bom ânimo. Este bom ânimo deverá ser estruturado numa fé cultivada, numa fé convicta que nós somos capazes de cultivar e cuidar diariamente, para não nos deixarmos vencer pelas situações adversas. Mas, aspirando à felicidade e à liberdade, quem de nós não deseja felicidade?
O que seria a felicidade para nós? Cada um tem um conceito diferente de felicidade. Cada um encara a sua felicidade sob vários pontos de vista e ângulos que deseja. Um desejo, uma aspiração, uma conquista, sabe-se lá. Nós aspiramos à felicidade e à liberdade, porque às vezes, convenhamos, sentimos-nos presos à estrutura corpórea. Às vezes queremos voar os altos voos do conhecimento e da liberdade, mas por mais que a gente esperneie, a gente está preso ao corpo. É uma cadeia temporária, mas são grades de onde a gente não pode escapar. Alguns tentam e cometem equívocos maiores. O suicídio é um equívoco, é uma imprudência, porque não adianta, é um período, nós não temos o direito de tirar a vida, embora Deus respeite a liberdade daqueles que o fazem. Mas não temos o direito e só complicamos as coisas, nós postergamos, adiamos a felicidade que aspiramos. Então, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, presos ao corpo, em vãos esforços para sair dele. Todo mundo aqui já sentiu aquela sensação de quando está adormecendo, dar aquele tranco. Nós estamos saindo do corpo, né? O perispírito está... Deixa eu dar uma volta, deixa eu sair um pouco. Porque estando no corpo, dói o ombro, dói a boca, dói o pé, dói aqui, dói ali, a consciência. Não é fácil. Mas é o compromisso da evolução. E aí cai, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. O que também acontece, estamos sujeitos. E como o corpo lhe sofre a influência, o corpo sofre a influência do estado de ânimo do espírito que está enclausurado, desejando libertar-se e não consegue. E aí o espírito fica desanimado e o corpo sofre a influência. Toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Aí a gente fica infeliz, porque dá aquele desânimo, dá aquela apatia, aquele mal-estar, aquela sensação desagradável. Todavia, o próprio autor, François de Geneve, vai dizer, aqui é um resumo que eu fiz, não é desse jeito, o texto é maior, né? Nós fizemos um resumo didático da orientação do Espírito que escreveu a mensagem, que está lá no Evangelho, na mensagem selecionada por Allan Kardec. Resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Resisti a essas invasões de tristeza ou de desânimo. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. E a gente não para pensar nisso. Todos nós temos uma missão, ou várias, tarefas, compromissos. Quando a gente fala em missionário, a gente pensa num Bezerra de Menezes, pensa num Caio Barchútio, pensa num... Mas nós também somos missionários. Ainda que em menor escala. Todos trazemos compromissos variados em diferentes áreas. Um pai tem uma missão junto aos filhos. Uma mãe também. Um filho tem uma missão junto aos pais. Um filho ou um adulto qualquer tem uma missão na profissão. A profissão é muito importante. Vocês viram o que aconteceu? Todo mundo viu, né? A cratera que abriu lá na Marginal Tietê, em São Paulo. Que desafio para a engenharia aquilo. Missão terrena, ué. Os engenheiros têm que resolver, não resolveram? Em 3 dias não taparam aquela cratera? 600, equivalente a 600 caminhões de concreto. Desafio da inteligência, da engenharia. É uma missão? Claro que é. Como não? E existem outras missões variadas, a missão de um professor. Aliás, eu quero indicar para vocês, eu tenho entrevistado a educadora e psicóloga Aglaê Silveira no meu canal. E nós temos lá, acho que 20 episódios já, não me lembro exatamente, acho que são 20. E nós conversamos lá com a Aglaê sobre a missão dos pais. E ela é espetacular, como psicóloga e como educadora. Falando sobre os vários ângulos da missão materna e paterna.
sobre vários aspectos da adolescência, da infância, da rebeldia da adolescência, da própria deficiência dos pais, da dificuldade dos pais, etc, etc, etc. E nós gravamos agora, na última terça-feira, foi ao ar na quarta, Bons Pais versus Pais Brilhantes. Baseado num livro do grande e conhecido autor, que não é espírita, mas traz uma contribuição na educação muito valiosa, o Augusto Cury, que tem um livro de pais fascinantes, que é um belíssimo livro. E a abordagem foi espetacular. Eu quero sugerir a vocês, está lá, Bons Pais versus Pais Brilhantes. E nós recebemos um comentário de uma mãe, que tem filhos pequenos, dizendo que ela tem acompanhado todos os episódios, né? Ela acompanha todos, adora ouvir a Aglaé, a educadora, e ela fala, a Aglaé está oferecendo gratuitamente para nós o que tem de monte na internet e que tem que ser pago para ser visto. E ela está oferecendo gratuitamente a sua experiência na área da psicologia e da educação. Então, tendes uma missão de que não suspeitais. Aí a gente deveria se perguntar, quando lê uma coisa dessa lá no Evangelho, qual é a minha missão? Ou a nossa missão? E a gente vai perceber que tem várias pessoas que talvez dependam da gente. Ainda que momentaneamente, quando eu digo depender da gente, não estou dizendo economicamente, financeiramente, não é isso. Também tem isso, mas não fica restrito a isso. Às vezes, as pessoas dependem da gente emocionalmente. Existem criaturas que se apoiam na gente. Existem criaturas que esperam a gente, assim como também esperamos outras pessoas. Vocês vejam esse desafio da medicina com a Covid, o desempenho dos profissionais de saúde é uma missão, como é que a gente vai negar isso? O sacrifício desses profissionais, o trabalho desses profissionais da área de saúde com a epidemia, com a pandemia. Ora, e não é só isso. Se o seu carro quebra, e a gente precisa de carro para tudo hoje em dia, você vai no mecânico, o mecânico tem a missão de consertar o seu carro. Ele vai cobrar, é o serviço dele, mas é uma missão, como não? Ou, se dá um problema no telhado aqui no portal, e começa a ter uma goteira com essa chuvarada, ora, nós vamos chamar quem entende de calha, de telhado, é a missão dele, ainda que remunerado, mas não deixa de ser uma missão. Quer dizer, tendes uma missão de que não suspeitais. Ou será que a gente pensa que as missões são apenas na área da moralidade? Não. Cada um tem um compromisso a cumprir para o conforto da vida e o progresso do planeta, da sociedade, em todos os aspectos que queiramos analisar o assunto. E por outro lado, quando sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, e convenhamos, nós estamos vivendo isso intensamente, e já há um bom tempo. As sucessivas crises, não só do Brasil, mas também no Brasil, que é a nossa realidade aqui, é caracterizada por essas situações, olha, cuidados, inquietações variadas e tribulações. Quando sobre vós desabarem isso, sede fortes e corajosos para o suportar. E esse suportar, naturalmente, inclui a paciência, a resignação, que a gente nem sempre tem, mas que a doutrina recomenda que precisamos desenvolver. É um convite para todos nós. Afrontai-os resolutos. E claro que esse afrontai-os não é com agressividade. Não pode ser. Não tem cabimento ser com agressividade. Mas o Espírito recomenda isso lá na lição conhecida do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Didaticamente, o conteúdo da orientação do Espírito aí está, para que reflitamos nessa velha questão. E, portanto, busquemos Leon Denis agora, no problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis é um clássico da literatura espírita. Foi contemporâneo de Allan Kardec. Por falar nisso, hoje é aniversário de casamento de Kardec com Amélie Baudet. Aliás, na época, professor Hippolyte. Foi na data de hoje, 6 de fevereiro de 1832, que os dois se consorciaram. E tinham uma missão. E não era uma missão de ter filhos. Era outra missão que cumpriram. Hippolyte desencarnou antes e Amélie continuou.
Então, Leon Denis, grande autor clássico espírita, o filósofo do espiritismo, autor de magníficas obras, o poeta do espiritismo. E quando falo poeta, não é o poeta como Cornélio Pires, que faz versos e poemas, mas é o poeta na maneira maravilhosa de escrever. E seus livros constituem verdadeiros tesouros ao nosso conhecimento. Entre eles está esse clássico, o problema do ser, do destino e da dor. Veja que o próprio título do livro já é instigante. O problema do ser. Puxa vida, sou eu sou um ser. O problema do destino, de onde eu vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual é a minha missão? E da dor, por que eu sofro? Qual a razão de sofrer? E lá na terceira parte, porque o livro é composto de 4 partes, na terceira parte tem um subtítulo, As Potências da Alma. E no capítulo 20, que tem o título A Vontade, que é um grande atributo da alma humana, vontade, nós vamos encontrar a vós todos, quer dizer, somos nós, né? Que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos. Vejam quanta coisa ele relacionou neste parágrafo aí. Olha que coisa impressionante. Ele se dirige aos que se sentem gastos de sofrimentos e decepções. Nós podemos acrescentar aí as frustrações variadas. Será que a gente se enquadra ali? A gente se sente gastos por sofrimentos? Será que somos pobres seres aflitos? Nos sentimos assim? Pobrezinhos aflitos? E somos corações que o vento das provações secou? E todos nós conhecemos pessoas que é como se fossem árvores ressequidas, como se fossem galhos distorcidos pelas provações, pelos sofrimentos. Todos nós conhecemos pessoas que se abatem severamente com o vento áspero das provações. E outros se sentem esmagados. E olha a expressão, a comparação que ele faz, roda de ferro da adversidade. Principalmente quando vem tudo junto de uma vez só. Doença, falta de dinheiro, briga de todo jeito, dificuldade de todo tipo. Espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade. Quanta coisa cabe dentro da palavra adversidade. E ele se dirige às pessoas que se sentem assim e diz: não há alma que não possa renascer. E esse renascer não está restrito à reencarnação, porque nós podemos renascer desde já, desde hoje, desde agora, renascer na esperança, no bom ânimo, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer, para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Olha o poder da vontade. Crede em vós, crede em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Aí sim, também a reencarnação, é claro. Crede em vossos destinos imortais. Isso é fantástico. Eu me encanto em pensar que somos imortais. Porque as limitações do hoje, as nossas carências, a nossa miséria moral, a nossa mediocridade moral, a nossa fragilidade, tudo isso vai passar. É temporário tudo isso. Vai depender de nós, é verdade. Vai depender do esforço, da iniciativa, do empenho, da dedicação, do estudo, da pesquisa, mas isso o tempo vai fazendo. Mas não impeçamos, não criemos obstáculos neste projeto da lei de progresso, que nos libertará daquelas decepções, frustrações, aflições, sofrimentos. As aflições, muitas delas poderiam ser evitadas. Muitos sofrimentos e dificuldades são inerentes à nossa condição. Outras são resultado de decisões e escolhas equivocadas. Então ele vai dizer: crede em vós, em novas vidas, em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis,
foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Ontem, eu e Marco Maiuri, que é um palestrante e médium da capital paulista, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos durante a pandemia, virtualmente, somos muito amigos e fazemos há quase 2 anos vários programas juntos. Fizemos séries, fizemos várias coisas e continuamos a fazer. E ontem nós falamos sobre Deus. Deus, a inteligência suprema, que está em toda parte, que está aqui, está dentro de nós. Deus é o único que tem acesso à nossa consciência. Conhece a nossa intimidade mais profunda, os nossos anseios. E Deus não precisa fazer pesquisa lá, abrir o laptop lá e buscar a pastinha, deixa eu achar onde está o orço aqui, Não, é presente sempre. É um presente eterno. Deus conhece a cada um de nós na totalidade. E Deus não fica restrito ao planeta Terra. Deus está no universo. Onipresença. Nós falamos do universo conhecido, que a NASA pesquisou e descobriu. Mas e os universos desconhecidos ainda, essa imensidão que nós não temos dimensão? Se você pegar um alfinete e olhar assim, aquela cabeça do alfinete, cabe não sei quantas milhões de galáxias. Ora, uma galáxia tem trilhões de estrelas. Cada estrela rodeada por um número variável de planetas, onde estão as humanidades. E nós vamos ficar tristes? Há muito trabalho pela frente. Há muita conquista a ser feita. Há muita felicidade nos aguardando. Mas não é uma felicidade de tocar harpa. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você toca harpa um dia, ou violão, né, Domingos? Toca violão um dia, 2 dias, toca harpa no terceiro. Escuta, não tem coisa melhor para fazer, não? A gente vai enjoar, porque tem muito trabalho pela frente. Ora, nós que estamos nesse estágio que estamos agora, aqui no século considerado o século 21 da Terra, com as conquistas atuais que temos, da maneira como somos, temos muita coisa para fazer ainda aqui na Terra. E até conosco mesmo, todos nós sentimos dentro de nós as nossas fragilidades. Agora imagina isso, multiplicado ao infinito. A própria palavra infinito dá um nó na cabeça, porque a nossa capacidade de alcance é muito carente. E Deus, na sua grandeza, criou o universo para as nossas conquistas. A gente costuma ver a vida sob a ótica atual. Desde que nascemos, a gente vai vendo as dificuldades, os perrengues que vamos passando, mas a divindade nos vê no cômputo geral, desde a origem e a destinação feliz que nos aguarda, quando nos tornaremos co-criadores, quando sentiremos a vontade do Pai e colocaremos em prática. Já imaginou o que é isso? Não dá nem para imaginar, mas chegaremos lá. Mas, por tudo isso, não podemos esquecer as afirmações de Jesus. Sois deuses. Que coisa linda. Quanta coisa cabe aí dentro, hein? Sois deuses. Capacita-nos a muitos atributos que vamos conquistar. Sois a luz do mundo para iluminar o nosso próprio caminho e o caminho alheio. Sois o sal da terra para dar sabor ao relacionamento. E ele, como disse anteriormente, não mentiu, tereis aflições, mas tende bom ânimo. E fez um convite que nos deixa atordoados, sede perfeitos. E a gente sente a nossa miséria moral interior. Como ser perfeito com a minha miséria moral? Mas aí vamos aprender com Allan Kardec que é a perfeição relativa ao estágio que estamos. É possível. Começando pelo bom ânimo, pela alegria de viver, pela gratidão, pelas alegrias dos amigos, dos relacionamentos, dos aprendizados todos que vamos fazendo. Ora, cada item desse daí dá um congresso. Não vamos... Dá um congresso, cada item. Se a gente começar a falar, sois deuses,
Imagina quanta coisa cabe aí. Quanto entendimento, reflexão, quantos ângulos. Da mesma forma, a luz do mundo, o sal da terra, as aflições, etc. Mas, voltamos às portas. E as portas? Como é que ficamos com as portas? Vamos lembrar, né, que aquele comentário que fizemos inicialmente, que nós podemos, diante das adversidades, diante dos problemas, dos desafios variados, nós temos inúmeras portas. A palavra 100 aí, ela não é querendo dizer que é uma centena de portas. Claro que não. Inúmeras portas ao infinito. Mas existem portas, como disse a vocês, se nós estamos passando por um grave problema, um grave desafio que nos atordoa, que nos aflige, que nos faz sofrer, nós vamos escolher a porta da revolta ou a porta da resignação? Nós vamos escolher a porta do suicídio ou a porta da perseverança no viver e da confiança em Deus? Nós vamos optar pela porta da agressividade ou vamos optar pela porta do amor? Nós vamos escolher a porta perigosa ou a porta que nos abre outras portas? E sempre teremos portas à nossa vista, seja nas circunstâncias ou nas pessoas com quem convivemos. Então tem um sentido figurativo esta expressão 100 portas. Esta palestra originou-se deste verso. Olha que coisa linda que aí está. Lembrança oportuna. Não te irrites, nem fraquejes, quanto mais te desconfortas. Olha a capacidade do autor, do poeta. Em 2 linhas, ele resume as aflições da vida. Todas elas. Seja quais forem. Para cada um de nós. Não te irrites. Quer dizer, não fique nervoso, não fique desesperado. Não fique descompassado, e nem fraquejes, não se entrega, não se permite abater. Quanto mais te desconfortas. A tua vida é uma casa, com saída de 100 portas. Olha que coisa genial, gente. Nas 2 últimas linhas, ele dá a solução. A tua vida é uma casa. Bom, a vida de todos nós é uma casa. Eu fiz alguns exemplos aqui no começo, referindo-me à casa musical do Domingos, ou referindo-me à minha casa mental de palestras. Tem aqui, eu acho que umas 30 palestras que estou normalmente fazendo. Né? O Vinícius está aí também, palestrante, e o Vinícius também tem a casa mental das palestras dele. Né? E eu e o Vinícius temos uma casa juntos, sabia? Nós moramos na mesma casa, a gente sai juntos fazer palestra e permutamos experiências doutrinárias. É muito interessante isso. Não é mesmo? Então, tudo isso traz para nós as várias casas. A tua vida é uma casa. Você tem a casa dos compromissos familiares, tem a casa da profissão, tem a casa dos filhos, dos parentes, tem a casa do vizinho. Há 2 meses atrás morreu o meu vizinho. Nem sabia que tinha morrido o vizinho. Fiquei sabendo daí uma semana. Olha cada coisa. E acontece, né? Então, nós temos a casa, a tua vida profissional, social, familiar, a tua vida íntima é uma casa. Mas ela tem 100 portas de saída. Ele está querendo dizer aí que são muitas portas, ao infinito. Portas que você deverá escolher com sabedoria. Aí a gente cai num velho problema, a gente não tem sabedoria ainda. As nossas escolhas nem sempre são boas. Mas é por isso que a gente está aqui. É para desenvolver esse raciocínio. Ontem, no diálogo sobre Deus, teve uma pessoa que no chat escreveu, mas para que tudo isso? Deus não poderia ter criado a gente perfeito, sem nenhum perrenho. Está todo mundo nos mundos felizes e celestes. Mas, bom, em primeiro lugar, quem somos nós para questionar Deus? Né? Em primeiro lugar. Mas, deixando de lado querer questionar Deus ou não, em segundo lugar, vamos pensar, se Deus tivesse criado todo mundo perfeito, a evolução estaria estagnada. O progresso. Porque não tinha mais nada para fazer. Então,
É justamente na imperfeição que se constrói a perfeição e se adquire o mérito da felicidade que nos aguarda. Já pensou quando a gente puder viajar pelo universo com a velocidade do pensamento? Já pensou quando adquirirmos a condição evolutiva superior que nos permita abrandar tudo isso? Conhecer além das nossas limitações? E aí tem uma ilustração sobre as portas, que está na sequência aí. Aí é um corredor com muitas portas, né? É o mesmo verso. Mas poderia ser, não precisaria ser um corredor. Agora imagine quanta possibilidade tem em cada porta que queiramos abrir. É o nosso Cornélio Pires, publicado no Anuário Espírita de 2002, pelo ID de Araras. Muito bem. Então, pensando nessas portas que nós abrimos ou fechamos, pensamos nas escolhas que vamos fazendo, para fechar esse raciocínio, para nos ajudar a entender tudo isso, prestemos atenção nesta música que eu vou colocar para vocês. Esta música, ela mostra uma porta, uma das portas que nós podemos escolher diariamente. Mas essa música vai ser apresentada ao vivo, eu vou chamar a Neuza para cantar aqui. É um presente e uma surpresa para vocês. Quer tomar água antes? Obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de convidá-los, quem souber a música, para cantar comigo, tá bom? Pelo menos o Domingos conhece. Ah, tá. Quem sabe, né, Domingos? Você me ajuda aí, Domingos. Agora, presta atenção na letra. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Poder crescer, conquistar é oferecer alegria para quem não pode ter. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Poder crescer, conquistar é oferecer alegria para quem não pode ter. Viver feliz
Obrigada. Então, escolhamos as portas da alegria de viver e da gratidão. São caminhos que nos trarão felicidade, ainda que relativa, possível neste mundo. Gratidão, alegria de viver. Muito obrigado.